já que estamos falando de pets, nós já falamos aqui no quadro Pet News sobre cuidados com gatos, cachorros e até coelhos. Hoje nós vamos falar sobre cuidados para o bem-estar das aves. Aqui comigo a médica veterinária Elisa Alencar, da Clinicão, para tirar as nossas dúvidas. Bem-vinda, Elisa. Obrigada, Keltrin. As aves também, muitas de estimação, existem muitas dúvidas, né? Calopsita, papagaio, cacatua. Existe alguma orientação em termos assim de gaiolas? Elas precisam de gaiolas específicas ou em relação ao tamanho também? Sim, temos sim. O pessoal pensa muito, por exemplo, né, na gaiola para papagaio, aquela gaiola redonda, né? A gente tem uma orientação de não oferecer gaiolas redondas para aves, porque aves, na natureza, elas são presas. Então, o ideal é que seja uma gaiola com pontas, né? Que ela tenha um ambiente, um cantinho para ela se esconder caso ela ache necessário. Olha que curioso. E imagino eu que até tenha começado essa ideia até pelo desenho do Piu-Piu, né? Que vive numa gaiola. Sim. Que curioso. Assim como semana passada a gente falou da cenoura do coelho, né? Então, tem os mitos que são formados através da mídia, né? E a gente acaba perpetuando. Olha só. Olha, a gente está vendo ali então duas calopsitas. Como que é a convivência? Eu já tenho às vezes uma ave em casa, ou um papagaio, uma calopsita, quero introduzir, né, outra. Como deve ser feita essa introdução? A introdução é muito do temperamento do animal. Existem calopsitas extremamente dóceis, agora existem outras que são mais territorialistas, né? Sempre evitar que seja macho com macho, né? Então, buscar que seja fêmea e um macho, verificar se eles vão formar um casal, né? Então, a gente começa com esse contato visual, gaiolas diferentes. Até é interessante fazer uma quarentena do animal que vai ser introduzido para, né, não ter ali o problema de introduzir uma doença, né, no teu ambiente. Então, se elas se aceitarem em ambiente separado e quiser iniciar essa introdução, ótimo. Sempre levando a fêmea, se você já tem a sexagem do teu animal, né, levando a fêmea para o ambiente do macho. Perfeito. Já aproveitando o gancho, então, dessa questão da sexagem, por exemplo, né, eu tive, agora está com os meus pais, uma calopsita, a gente chama ela de Lola, mas a gente nunca comprovou se ela é de fato uma fêmea ou não. Como pode ser feita essa constatação? Existem pessoas que são práticos, né, que têm uma vasta experiência, então eles conseguem fazer essa sexagem através da anatomia do animal, do dimorfismo sexual, ou também, em alguns casos, é necessário daí o exame de sangue mesmo, um examezinho para fazer ali, para ver se é, né, nos animais não é XXXY, mas é como se fosse nesse nível. Perfeito. E em relação à alimentação, eles também devem ser alimentados com comida natural ou ração melhor? A gente pode falar da alimentação dentro de um enriquecimento, né? Eu só vou voltar aquele gancho da tua primeira pergunta da gaiola, sempre pensar que a gaiola tem que ser 4 vezes maior do que o tamanho do animal, né? Então, o animal, bebedouro e comedouro, e 4 vezes maior, para ele ter um ambiente para se mexer. A calopsita gosta de abrir asa, né? Então, para ele ter essa liberdade. Em relação à alimentação, a gente tem que lembrar que a alimentação, a raçãozinha, ela já vem balanceada. Então, se você não vai ter ali, não vai levar no nutricionista para fazer, né, a adaptação, a manutenção, o ideal é que você siga a alimentação através da ração. E daí você pode, sim, dar algo a mais. Umas frutinhas, cenoura, espinafre, se você quiser dar folhas escuras também pode, goiaba, laranja, algumas frutas são permitidas também. Perfeito. Agora, como identificar quando o animal está com problema de saúde? A gente pode observar pelo comportamento dele, ele vai ficar mais apático, mais tristinho, vai ficar mais num cantinho, mais ouriçado, geralmente o papagaio mesmo fica mais ouriçadinho, o olho fica mais caidinho, às vezes gera uma lágrima, espirros, diarreia também é possível. A gente vai observar no animal como um todo, a gente vai ver que o comportamento é diferente, então a gente vai levar o veterinário, né, para identificar o que está acontecendo. Agora, os animais, os cachorros, os gatos, a gente costuma dar brinquedinhos para eles. As aves precisam de estímulos também? Sim, é muito interessante que você, como tutor, né, de uma ave, venha estar investindo nesses cuidados. Existem alguns brinquedinhos de madeira, existem, né, para ele roer, papagaio, arara, eles precisam estar roendo algo. Então, daí é interessante que você dê isso. Calopsita também gosta de estar roendo. Então, a gente também tem algumas pastas, né, com cereais que podem estar sendo dadas e brinquedinhos que ele não tenha problema de consumir, né? Então, nada de plástico, não é interessante coisa de plástico para não dar corpo estranho no animal, né? Vai que ele come um pedacinho, engole um pedacinho desse plástico. Então, isso não é interessante, mas madeirinha, biscoitinhos, né, para a espécie, específico para a espécie,
excelente. Perfeito. Mais uma dúvida em relação ao ambiente. Aves precisam também daquele ambiente mais escuro para dormir ou com um local onde não encane vento? Isso também deve ser observado? Sim, isso é muito importante. A gente tem que sempre priorizar o ambiente que essa ave vai ficar. Ela não pode ficar vulnerável ao vento, porque apesar dela ter pulmão, ela tem sacos aéreos que são pequenas saculações nos ossos. Então é muito comum um papagaio ir para a clínica por aerossaculite, que é uma inflamação nesses sacos aéreos, é como se fosse uma pneumonia. Então ele é muito sensível ao vento, à mudança de temperatura. Se você tem um viveiro externo, dê a opção para ele se esconder da chuva, apesar deles amarem chuva, mas eles precisam também desse ambiente fechado, né? E evitar, por exemplo, em casa, ambientes próximos à cozinha, porque, por exemplo, o teflon da nossa panela é extremamente tóxico. Então já chegou a ave na clínica, né? Eu já presenciei isso, de estar intoxicada devido ao teflon. O tutor foi cozinhar alguma coisa e a fumaça do teflon acabou intoxicando a ave. O Micael está me dizendo que chegou, inclusive, um WhatsApp para a gente. Vamos botar na tela, produção? Olha só, o Chico, a Sandra está acompanhando o nosso programa, ela tem uma calopsita, né? Espero que essas orientações ajudem, então, nessa convivência. Porque, olha só, eles são tão frágeis, tão pequenos e merecem tantos cuidados quanto gatos, quanto cachorros, né? Sim, exato. Eu achei que era até uma preocupação, assim, daquela exagerada em relação ao ambiente de vento, de iluminação, tudo. Mas, olha, procede, pode causar problemas. E mudanças de ambiente, as aves também têm esse apego, assim, a exemplo do gato, que não gosta de mudança brusca? Eles sentem um pouco, sim. Mas a gente consegue ir adaptando, fazendo isso gradualmente, levando referências, né? Se a gente lembrar daquela conversa que a gente teve um tempo atrás, de estar mudando o animal de ambiente, levando referências, isso é possível. Eu queria só aproveitar aqui um momento para falar sobre o girassol, né? Que a gente até estava conversando. O girassol é como se fosse uma balinha para o papagaio, né? Para a calopsita, mas como uma balinha para uma criança, uma faz bem, várias, né? Em excesso vai fazer mal para a saúde. E o girassol é a mesma coisa. Por isso que a gente focou tanto na questão da ração na alimentação. Né? Ah, gente, então nada de muitas balinhas para o seu... Isso. Uma última pergunta só rapidinho. Sabe dizer a média de vida de uma calopsita? Uma pergunta que chegou também? Uma calopsita, ela vive em torno de 10 anos, algumas chegam um pouquinho mais, mas a média delas é essa, 10 a 12 anos. Perfeito. Elisa Alencar, da Clinicão, nossa parceira, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço.